1 Pedro capítulo 1. Aí nós vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, nós vivemos em um mundo marcado pela dor, pelo sofrimento e pela morte. E todos os meus irmãos, em algum momento da vida, todos em algum momento de suas vidas, são confrontados com a realidade da vida temporária humana. Cemitérios estão cheios de sonhos interrompidos, projetos inacabados e lágrimas não enxugadas. Mas a morte, meus irmãos, é uma realidade que ninguém consegue evitar. Ela atravessa gerações, culturas, histórias. Todos nós choramos por alguém que partiu. Ou pelo menos nós já pensamos no dia em que também enfrentaremos este momento. Para o mundo, a morte é o fim. Para muitos, a morte é silêncio. Para muitos, a morte é um vazio e desespero. Mas para nós, irmãos, que estamos aqui, para os irmãos que estão acompanhando essa transmissão, a morte não tem a palavra final. E a maior pergunta do coração humano é: existe esperança além da morte? E esta passagem que nós acabamos de ler, ela responde com um brado poderoso: sim, há esperança, sim, além da morte. E o apóstolo Pedro, irmão, ele declara, logo aí no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, isso fica claro, que a nossa esperança não está em filosofia, que a nossa esperança não está em nenhuma religião ou em um esforço humano. Isso deixa claro, meus irmãos, que a nossa esperança não está em uma religião, em um mero formulário ou no esforço humano. A nossa esperança, irmãos, ela não está num túmulo. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender que a ressurreição de Cristo, ela não foi apenas um evento histórico. Hoje nós vamos aprender que os que morrem em Cristo ressuscitarão com Ele. E primeiro nós temos que entender que a morte de Cristo foi o preço da nossa redenção. Antes de falarmos, irmãos, da ressurreição, nós precisamos aprender um ponto importante. Nós precisamos primeiro entender a cruz. Porque a morte de Cristo foi necessária para que eu e você ressuscitássemos. Primeiro, nós temos que entender que a morte de Cristo foi necessária para que nós tivéssemos uma vida nas mansões celestiais.
Primeiro, a morte de Cristo foi necessária. E lá em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo deixou claro que Cristo morreu pelos nossos pecados. O pecado, ele trouxe separação entre Deus e o homem. Diante dos olhos de Deus estávamos separados, desligados com Deus. E Cristo, ele exatamente veio para morrer pelos nossos pecados, para destruir de vez essa separação entre o homem e Deus. E não havia, meus irmãos, no meio dessa separação, como um homem se salvar por si mesmo, se salvar por seus próprios méritos, ou pelos seus próprios esforços. Por isso foi necessário Cristo vir e padecer naquela cruz. E a cruz de Cristo, meus irmãos, o sofrimento que Cristo sofreu, não foi um acidente ou um fato histórico, não. Foi, meus irmãos, um plano eterno de Deus. Deus já tinha traçado o plano de que Cristo, o Cordeiro, seria crucificado para perdão dos nossos pecados, para que assim nós não vivêssemos mais separados de Deus. E essa morte de Cristo, meus irmãos, foi substitutiva. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ou seja, de certa forma, Jesus morreu em nosso lugar. Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos o castigo eterno de Deus, mas Cristo morreu no nosso lugar. O castigo que era nosso, a maldição que devia ser para nós, caiu sobre Ele. E na cruz, meus irmãos, Cristo levou a nossa culpa, Cristo levou a nossa condenação, Cristo, meus irmãos, levou a nossa dívida, que nós mesmos deveríamos pagar, mas Cristo pagou por nós. A morte de Cristo, meus irmãos, foi real. Jesus, ele não apenas desmaiou, não. A morte de Cristo na cruz não foi apenas um símbolo, como muitos dizem, não. Jesus Cristo, meus irmãos, morreu de fato naquela cruz. Naquela cruz ele deu o seu último suspiro. Naquela cruz ele disse: Pai, está consumado, está tudo acabado. O céu escureceu, o véu do templo se rasgou, houve um terremoto, e o corpo de Cristo foi sepultado. De fato, Cristo morreu. E se de fato, meus irmãos, Cristo morreu por nós, nós não podemos viver para o pecado. E aquela cruz de Cristo, meus irmãos, nos chama ao arrependimento e à santidade.
Porque nós não sabemos, meus irmãos, o dia, nós não sabemos o momento, nós não sabemos a hora da nossa partida. Nenhum de nós, meus irmãos, pode garantir se daqui a meia hora, a uma hora, ainda estaremos com vida. Nós não sabemos. E nós devemos, meus irmãos, cada dia estar se avaliando, se arrependendo dos nossos pecados, e cada dia procurar viver em santidade diante de Deus. Segundo ponto, irmãos, a ressurreição de Cristo foi a vitória sobre a morte. Se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, se Cristo não tivesse tomado o nosso lugar, nós viveríamos para sempre mortos espiritualmente. Meus irmãos, se a cruz de Cristo foi o pagamento pela dívida que nós estávamos devendo, a ressurreição de Cristo foi o recibo. A ressurreição de Cristo foi a garantia que a dívida foi paga por Jesus. E a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é um fato histórico, verídico. Ele foi visto por Cefas, depois de sua ressurreição. Também foi visto pelos 12 discípulos. E depois Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, foi visto por mais de 500 irmãos. O túmulo estava vazio. Não havia mais morte no túmulo. Não havia mais corpo naquele túmulo. Os anjos disseram: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Os discípulos estavam transformados, porque Cristo apareceu vivo. E o cristianismo, meus irmãos, ele não se sustenta em emoções, mas em fatos. O fato é que Cristo ressuscitou, já não está mais naquele túmulo. E a ressurreição de Cristo venceu um dos maiores inimigos, que foi a morte. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? A morte, meus irmãos, já não prevalece mais. A morte perdeu, Cristo ganhou, Cristo ressuscitou e venceu sobre a morte. E o que mais nos alegra, irmãos, é que a nossa fé não é vazia. Nós temos a nossa esperança viva. Nós temos a nossa esperança viva em Deus. E não importa, meus irmãos, o quão morto esteja um sonho, não importa o quão morto esteja uma família ou uma vida espiritual, o poder da ressurreição ainda age hoje. Esse poder ainda está vivo
hoje. O poder da ressurreição de Cristo ainda age e está vivo nos dias de hoje, para realizar sonhos, para ressuscitar sonhos que estão mortos, para ressuscitar vidas que estão falidas espiritualmente. Este poder ainda está agindo nos dias de hoje. Terceiro ponto, irmãos. A ressurreição trouxe a nossa viva esperança. E Pedro, ele deixou bem claro aqui no versículo 3, que fomos gerados para uma viva esperança. Antes de Cristo, nós não tínhamos esperança. Antes de Cristo, nós não vivíamos em novidade de vida. Antes de Cristo, nós tínhamos plano a realizar conforme o nosso bel prazer, conforme o nosso próprio orgulho. Mas agora nós temos uma viva esperança. Jesus deixou bem claro, lá em João capítulo 11 e versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor Zezinho que está falando, é o próprio Cristo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em Cristo, meus irmãos, não vive mais sem sentido. Quem está em Cristo não vive mais sem esperança. Quem está em Cristo não caminha mais sem direção. Quem está em Cristo, irmãos, não sofre sem propósito. A ressurreição, ela nos dá força para continuar, mesmo em meio às lágrimas. A ressurreição de Cristo nos dá, meus irmãos, força para continuar sofrendo e entendendo que tem um propósito nisso. Aquele que sofre, tudo suporta, tudo crê, porque sabe que há um lugar preparado, que há um lugar eterno, o qual não pode ser poluído, o qual não pode ser contaminado, o qual não pode ser corruptível, mas é um lugar incorruptível. Nós teremos, meus irmãos, um corpo incorruptível. Nós teremos um corpo incontaminável. Esse corpo que hoje você peca, esse corpo que hoje está contaminado com o pecado do mundo, teremos ele incorruptível, transformado, regenerado. E o melhor de tudo é que será para todo sempre ao lado de Jesus. E essa esperança, irmãos, para a transformação de vidas, porque nós fomos sepultados com Ele, para que nós andemos em novidade de vida, a mesma vida, meus irmãos, que venceu a morte. Ela liberta do pecado, ela restaura o coração, ela transforma o caráter de pessoas que tinham uma má índole, um mau caráter. Cristo, meus irmãos, Ele não apenas nos salva do inferno, como Ele também nos ensina a viver aqui da maneira correta. Através da sua palavra, nós temos direção. Através da sua palavra,
que é a bússola para a nossa caminhada, é o nosso guia para a caminhada. Nós temos, meus irmãos, uma esperança viva dentro de nós para o futuro eterno. Nós temos uma esperança futura eterna dentro de nós. E essa esperança, irmãos, ela está dentro do seu coração. Essa esperança está dentro dos teus pensamentos. Essa esperança está no teu modo de viver. Essa esperança, meus irmãos, está no teu modo de caminhar, no teu modo de falar, e ninguém pode tirar essa esperança eterna das mansões celestiais de dentro de nós. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como muitos irmãos morreram, com Cristo também ressuscitarão. A morte, meus irmãos, não é o fim do crente. A morte não é o fim do cristão. O túmulo, meus irmãos, não é o ponto final da nossa vida. O túmulo é apenas uma vírgula. É apenas um passo para a eternidade. É apenas um passo, uma vírgula, para a eternidade que nós teremos para todo sempre com Cristo. E você, irmãos, hoje, você que está aqui, você que está acompanhando, você vive como quem tem esperança? Ou você acha que morreu, acabou? Ou você tem dúvidas ainda? Ou será que você ainda tem vivido como se Cristo ainda estivesse naquele túmulo? Será que você vive como se Cristo ainda estivesse naquele túmulo? Ou será que você vive como quem que Ele ressuscitou para te dar a vida eterna? Ou será que você tem viva essa esperança dentro do seu coração, que Ele ressuscitou e você também vai ressuscitar? A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vergonha eterna. Uns ressuscitarão para a condenação eterna. Uns ressuscitarão para o desprezo eterno. Mas outros ressuscitarão para a alegria eterna. Outros ressuscitarão para o gozo eterno com Cristo. Outros ressuscitarão para glorificar a Cristo. Outros ressuscitarão para andarem e viverem em harmonia para todo sempre, no gozo das mansões celestiais. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que todos que morreram em Cristo ressuscitarão. É normal alguns terem medo da morte. Muitos pensam porque vão deixar um familiar, um ente querido.
Mas o que conforta e alegra é que nós estaremos com o Senhor, independente da situação, independente da forma que o mundo vai estar, nós estaremos para sempre nos braços do Pai. E essa é a nossa viva esperança. E para quem vive com medo da morte, a ressurreição de Cristo, meus irmãos, garante a vida eterna para nós. Para quem está espiritualmente morto, hoje é dia de ressurreição. Para você que sabe que está morto espiritualmente, hoje é dia de você ressuscitar espiritualmente. E para quem sofre perdas e dores, para você que está passando por lutas, para você que está passando por dificuldades, entenda que Cristo vive e caminha conosco. Você não está passando esta luta sozinho. Você não está passando este sofrimento, esta peleja sozinho. Cristo está caminhando com você. Cristo está caminhando com cada um de nós. Nós não estamos sozinhos. Nunca abra a sua boca para dizer que você está sozinho. Cristo está com você, irmão. Cristo caminha ao seu lado. E nós pregamos um Cristo vivo. Nós pregamos um Cristo que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Nós não pregamos, meus irmãos, um Cristo feito de gesso, colocado em uma parede, não. Nós pregamos um Cristo vivo que ressuscitou e já não está mais naquele túmulo. Um Cristo vivo que ressuscitou, que já não está mais pregado em uma cruz. Nós não pregamos uma religião morta. Nós pregamos Cristo ressuscitado. E para concluir, irmãos, eu quero dizer que a cruz nos mostrou o quê? O amor de Deus. A cruz nos mostrou o amor de Deus. A cruz, ela não mostrou o fracasso de Deus, como muitos dizem por aí afora. A cruz nos mostrou a vitória e o amor de Deus. O túmulo vazio nos mostrou o poder de Deus. Para que prova mais nós queremos do poder de Deus? Se aquele túmulo vazio já é uma grande prova do poder de Deus. Jesus morreu, ressuscitou e não ficou morto. Ele ressuscitou e Ele agora vive para sempre. E por isso, irmãos, nós podemos declarar com fé que a ressurreição de Cristo é a nossa viva esperança. Se Ele venceu a morte, irmãos, nada é impossível. Se Ele venceu a morte, nada é impossível. Nem a solução desse teu problema é impossível. Nem a dor que você está passando é impossível de desaparecer. Porque Cristo venceu a morte. E se Ele vive, há esperança hoje.
E se ele vive, essa esperança está viva amanhã e para toda a eternidade. Amém? Que essa palavra tenha ficado ao teu coração.